Todos vocês aí do Periscope. Nós estamos dando início à nossa reunião dos estudantes da Bíblia. Sejam bem-vindos para fazerem comentários, para interagirem. Todos os domingos, de 9 às 10h30, nós estamos ao vivo. E depois vocês encontram no Periscope por 24 horas, bem como também no nosso canal do YouTube, que é EVEB, Eclésia Virtual dos Estudantes da Bíblia. Bom dia, meus irmãos. Já estávamos aqui conversando um pouquinho, não é isso? Daqui a pouco a gente vai ter um programa de rádio, já pensou? Vocês sabiam que a revista Aurora começou assim? Ecos, né? Ontem eu vi Isso. o seu vídeo respondendo a algumas perguntas, achei muito legal, viu? Gostou? E se tiver perguntas, Quem dera acrescenta. eu tivesse tido um vídeo desse alguns anos atrás. Poxa, legal, que interessante. Se você tiver perguntas também, que eu não abordei ali, porque vai ter a parte 2, talvez uma parte 3, mande para mim as perguntas. Vocês aí do Periscope também, se tiverem perguntas sobre os estudantes da Bíblia, quem são, o que fazem, né? Ou qualquer detalhezinho. Se não tiver já abordado lá nos vídeos, mande pra gente. Estamos aqui com a minha querida esposa Simone, nossos irmãos aqui pela internet. Já vou colocar aqui no lugarzinho certinho, que é o ponto em que eu sei que aparece nosso rosto. Muito bom. Irmão José Antônio, poderia fazer uma oração para nós? Sim, claro. Só vou desligar o ventilador aqui para... Por favor. Vamos orar então, nosso Pai. Nosso Pai, Senhor Jeová, nosso Criador, em oração nós nos aproximamos do Senhor nesta manhã. Queremos humildemente agradecer pela boa noite de repouso que nos concedeu, também por mais esse dia. E pedimos agora, Pai, a Tua direção, Teu Espírito Santo sobre essa reunião que vamos realizar, que possamos contar com Suas bênçãos, com o Teu Espírito Santo. Venha, Pai, por favor, animar a nossa mente, alegrar o nosso coração, para que nós possamos entender bem a Tua palavra e possamos também ajudar outros a encontrar aquilo que realmente é de valor e a Tua palavra. Pedimos, Jeová, o Teu Espírito Santo, pedimos a Tua bênção, pedimos também o perdão pelos nossos pecados. Lembramos também de todos os nossos irmãos que estão fazendo a Sua vontade, que estão lutando contra as imperfeições, que estão se preparando e mantendo também o seu prato cheio de óleo, para que possam contar sempre com a Sua bênção, com o Teu Espírito e com o nosso corpo. Possamos estar unidos para Te louvar e para bendizer o Teu nome. Por favor, Pai, nos dê a Sua ajuda, pedimos a Sua graça, pedimos o Teu Espírito Santo e todas as coisas que nós agradecemos ao Senhor e pedimos, fazemos por intermédio do Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, duas coisinhas, né? Primeiro, eu gostaria de explorar um pouco mais esse tema do vídeo na nossa parte do testemunho e oração, porque eu posso falar do meu lado também. Eu queria ouvir do Felipe. O que você achou, Felipe? Pontos altos do vídeo que está lá no site do YouTube da EVEB. Tá? Bem-vindo, Léo. Bem-vindo, Pablo. Nós somos estudantes da Bíblia. Nos reunimos todos os domingos de 9 às 10h30. Tá? Temos o nosso vídeo lá no canal do YouTube EVEB. Eclésia Virtual dos Estudantes da Bíblia. E temos um vídeo com perguntas e respostas. No seu caso, Felipe, o que você achou assim, de interessante no vídeo? Eu gostei bastante quando o irmão abordou aquela questão da morte do irmão Russell, né? Se nós somos diferentes ou não do que eram os estudantes da Bíblia da época do irmão Russell. E você usou uma frase que eu achei bem oportuna, ele não estar mais conosco, estar mais auxiliando, né? Deixou ainda mais dependentes de Cristo, deixou os estudantes da Bíblia ainda mais ligados a Jesus. Eu achei bem legal isso, mostrar que nós não temos uma liderança humana, que algumas coisas que o irmão Russell escreveu, talvez alguns estudantes da Bíblia não concordem, e mesmo isso não os torna apóstatas, não os torna hereges, né? São cristãos que acreditam nas doutrinas fundamentais, mas que têm alguns pontos de diferença, e nós conseguimos conviver harmoniosamente com isso. Achei isso bem
essa liberdade cristã que existe entre os estudantes da Bíblia é impressionante. Né? Nós não somos obrigados a ter uma linha de doutrina extensa em que você ou aceita ou está fora. Nós temos as colunas, vamos dizer assim, as colunas da verdade. Tá? Boas-vindas ao Sérgio aí. Temos as colunas da verdade, né? Coisas que nós já entendemos como sendo corretas e não há nem por que gastar tempo discutindo isso, né? Entre elas, por exemplo, como eu citei lá, que não existe uma trindade, que não existe um inferno de fogo, que a alma não é imortal, que há duas salvações, uma terrestre e uma celestial para a igreja, né? Então são coisas assim que já são certas. Não há o porquê discutir. Se você que está chegando aí acha diferente, né, dizemos, como assim, não crê na trindade? Depois vai lá no nosso site e vocês vão encontrar informações sobre isso. Né? Existe uma razão. Né? Não é só porque não queremos crer ou porque é uma doutrina assim, esdrúxula, né, dos estudantes da Bíblia. Né? Então a ideia do vídeo era era justamente deixar claro que as pessoas estão perguntando por e-mail. Vocês isso, vocês aquilo. E eu já ouvi cada absurdo, sinceramente. Bem-vindo, André. Eu ouvi o absurdo, por exemplo, de dizer que aquelas fotos que aparecem lá no nosso site sobre os estudantes da Bíblia, os congressos, eu vi o absurdo de dizerem que aquilo ali era uma invenção, que eram todos apóstatas modernos das Testemunhas de Jeová, que saíram, formaram um grupo. É tanta coisa assim que eu fico assim, besta, né? Indignado. Disseram que eu saí da minha congregação e arrastei mais de 10 pessoas. Sabe? De onde que eles tiram isso? Da minha própria congregação. E a coisa vai se espalhando como gangrena. Né? E se você... Né? Tem gente que diz que não, mas tá lá só espreitando, assistindo o vídeo. Né? Se você participou disso daí, meu amigo, não está certo não, porque aí quem conta uma mentira está contribuindo para o lado do inimigo. Eu não quero que você caia nessa armadilha, né? Por favor. Não é assim, né, gente? Aquelas fotos lá são de estudantes da Bíblia e a grande maioria nunca foi testemunha de Jeová. Nunca foi. Né? Não tem nem muita noção do que seja, a não ser do básico, que é um grupo restrito, que Rutherford mudou tudo, né? E tem pessoas ali que são não apenas crentes convertidos aos estudantes da Bíblia, né? Porque tem alguns lá que vieram do protestantismo, né? Evangélicos, batistas e outras religiões. Mas tem pessoas ali que são estudantes da Bíblia de terceira, de quarta geração, né? Filhos de filhos de filhos, como é o caso da irmã Nardi, que vocês conheceram, pelo menos por foto. No caso do Zé Antônio, conheceu pessoalmente, né? A mãe dela, enquanto criança, conheceu o irmão Russell. O irmão Russell, né, ela disse que brincava, mexia na cabeça, fazia carinho na cabeça da mãe dela, né? Então a gente está falando assim, de uma linha que nos conecta ao movimento lá do irmão Russell. Então nós somos assim uma sequência. No vídeo eu digo que há algumas diferenças, porque a presença do irmão Russell, de certo modo, era um catalisador, era um farol, mas com tudo de bom que isso acontece, também traz alguns perigos, que é o perigo de a pessoa acabar seguindo homens. Então isso, graças a Jeová, acredito, graças ao Senhor Jesus, nós não temos mais isso, né? Nós hoje seguimos a Jesus, né? Temos as doutrinas, temos os livros que nós estudamos, o Plano Divino das Eras está aqui do lado, temos as revistas, mas temos a liberdade como indivíduos e como eclésias para determinar qual a nossa inclinação, né, de acordo com o que nós realmente cremos ser verdade, né?
E tivemos um comentário aqui agora, dizendo que o corpo governante espalha informações sobre os estudantes da Bíblia não existirem mais, né? E eu acredito que O que é muito triste, foi o primeiro choque que eu tive, foi saber que eles existem sim. Eu acho que quando eles fizeram isso, né, na época que foi feito lá o Proclamadores, não se tinha esse acesso, não existia internet, não tinha como descobrir o que estava acontecendo. E o mais triste, existem, e o prédio deles em Brooklyn, quer dizer, são vizinhos da Watchtower, nunca é o mesmo, desde então. É o mesmo prédio. Ele nunca saiu do lugar. Eles nunca saíram daquele prédio ali de Brooklyn. Saíram. Eles estão a Aurora, por exemplo, está em New Jersey. Está no estado ao lado. Eu acho que eles conhecem, eles sabem da existência do grupo, né? Mas talvez não soubessem desse alcance todo. Depois que caiu o comunismo lá acho que é na Romênia, se eu não me engano, se descobriram milhares. Tem muitos grupos, né? Milhares de estudantes da Bíblia. Na Rússia tem muitos também, né? Em outros países da Europa, né? E a internet é um movimento que está nos unindo. Então isso é uma coisa muito boa também, né? Estamos aqui online com nossos irmãos. Depois isso aí vai para a internet, pessoas vão assistir, né? E para terminar o meu testemunho de hoje tem que ver com isso, né? Nós não estamos buscando aumento numérico simplesmente pelos números. Porque se número fosse sinal de aprovação de Deus, outras religiões automaticamente, se forem maiores ou mais antigas, automaticamente já teriam a bênção de Deus. Não é assim. A igreja dos escolhidos são aqueles cujos nomes estão escritos nos céus. Jeová e Jesus sabem quem são. Queremos nos esforçar ao máximo para estarmos incluídos lá, como indivíduos, e acredito que o nosso grupo é um grupo sincero, né? Mas quem sou eu para falar em nome de Deus e dizer que ele não aprova A ou B, entendeu? Nós não temos esse direito. O irmão Augusto também acreditava que não tinha esse direito, né? Deixe que o julgamento seja feito por aqueles que têm o direito para julgar, né? Ao passo que nós olhamos para nós mesmos, né? E foi feito um comentário aqui também, né, a respeito do anuário de 76, contando essa história, é verdade. Desde 76 foi feito, se contou a versão, né, pelo lado das testemunhas de Jeová, que os estudantes da Bíblia deixaram de existir, mas não é, né? Outra pergunta que foi feita aqui é se nós somos evangélicos. Se você, amigo, entende como evangélico aquele que prega o evangelho, as boas novas, sim, nós somos evangélicos. Porque pregamos a Jesus Cristo como Salvador, né, o Pai dele, como sendo o que entregou o Filho, né, e que é por todos nós. Mas temos algumas diferenças de crenças com relação à linha evangélica normal. Depois entra lá no nosso site dos estudantes da Bíblia que você vai ver algumas das coisas em que nós diferimos. Mas Jesus Cristo é a nossa base. E aceitamos a todos que creem no resgate. Tá? E aí até o Silvio aqui deu um joinha lá no nosso comentário. Eu sugiro, irmãos, vocês se concordam, na nossa oração de hoje, que esse primeiro momento é a reunião de testemunho e oração. Eu dei o meu testemunho com relação aos vídeos, à recepção, ao que está acontecendo aqui também pelo Periscope. Eu gostaria de orar em favor disso, né, de que nós consigamos nos manter unidos, né, sempre aprimorando o nosso caráter cristão, fazendo o melhor que pudermos, não por nós, não por crescimento numérico, meramente numérico, mas simplesmente por fazermos o melhor. Concordo com isso? Totalmente, eu concordo. Concorda, senhor? Vamos fazer uma breve oração, então. Pai Celestial, queremos agradecer as suas bênçãos por nos ter dado esse grande presente que é a Bíblia Sagrada. Sabemos que ela, se chegou até nós, foi por meio da defesa de muitas pessoas sinceras, de diversos grupos religiosos,
que estavam dispostos a dar as suas vidas para que a sua palavra permanecesse. Sei que o Senhor olha para essas coisas e somente o Senhor e seu Filho sabem quem são os verdadeiros cristãos no coração. Nós, individualmente, como grupo, pedimos as suas bênçãos do seu Espírito para que possamos continuar defendendo a verdade nos meios que dispomos, pessoalmente, através da internet, por vídeos, e enfim, que possamos louvar o Senhor e o seu Filho Jesus e desenvolver em nós o caráter cristão que tanto necessitamos para compreender qual é a altura, a profundidade e a largura de Cristo, que é o nosso Redentor, nosso Salvador. Pai Jeová, nós pedimos essas coisas em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então agora na sequência, irmãos, nós vamos dar continuidade. Oi? A Simone está me lembrando aqui se vocês gostariam de comentar algum testemunho, alguma coisa específica da semana. Eu imaginei que tivesse também. Mas, numa próxima reunião, se tiverem alguma coisa que queiram comentar, fiquem à vontade. Alguma oração específica para alguma situação específica, também fiquem à vontade. Né? Lembrando que os estudantes da Bíblia pedem força a Deus para que consigam superar as dificuldades. Né? Não pedimos milagres, né? Soluções imediatas, rápidas. Né? Acreditamos que esses aconteciam no primeiro século e que vão acontecer ainda numa escala maior, muito em breve. Né? Bem, vamos passar para o estudo de A Aurora, que é uma das revistas que os estudantes da Bíblia têm. Nós estamos analisando sobre o futuro de Israel e do mundo, parte 1. E nós vamos pegar aqui a partir do subtópico Eventos nesse meio tempo. Correto? O que você anotou aí? É. Concordam? Correto aí com o que vocês anotaram? Correto. Eventos nesse meio tempo. Os estudantes da Bíblia creem que Israel ainda tem um propósito no plano divino. Israel literal. Né? Nós não praticamos aquilo que as pessoas chamam de eu esqueci o termo, é teologia da transferência teológica. Existe um termo específico em que as pessoas transferem tudo o que aconteceu ou que estava prometido para o Israel literal, transferem para o Israel espiritual. Nós não pensamos assim. Como grupo, achamos que existe sim o Israel espiritual, que é a igreja, mas o Israel literal ele também vai ter um propósito, vai ter uma parte no cumprimento. Né? E nós estamos analisando isso daí. Eventos nesse meio tempo. O irmão Felipe poderia ler, por favor? Na página 7. Muitas experiências valiosas de Israel no período de ascensão à liberdade entre as nações foram preditas na Bíblia. Uma expressão profética diz que Deus removeria o cativeiro. Essa expressão aparece em Joel capítulo 3, versículos 1 e 2, onde o Senhor diz: naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jerusalém. E ali com elas entrarei no juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. É importante notar que, segundo a concordância de Strong, em inglês, a palavra cativeiro, no texto, é uma condição anterior de prosperidade. Isso. Então, eu achei interessante esse texto aqui de Joel 3, 1 e 2. Ali diz que Deus faria o que mesmo? Removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Removerei o cativeiro. Congregarei todas as nações. Então para que elas, com elas entrarei em juízo por causa do meu povo. Isso, exato, né?
E se vocês notarem o tempo em que isso aí foi escrito, porque alguns dizem, mas essas coisas foram escritas antes da libertação de Jerusalém, e referem-se apenas ao momento em que elas foram libertas de Babilônia. Não é assim. Se analisarem todas as declarações que falam da restauração de Israel, algumas sim aconteceram antes, né? E podem muito bem se aplicar à libertação de Babilônia. Também não podemos dizer que não se aplicaria, não teria uma segunda aplicação a uma segunda libertação, assim como nós dizemos que as palavras de Jesus com relação à queda, ou melhor, ao cativeiro mesmo, né? De Jerusalém pelos romanos em 70 era comum, tudo aquilo que ele falou, nós entendemos que ele vai ter uma segunda aplicação também. Então, o fato de ter havido uma primeira aplicação da libertação dos israelitas de Babilônia não significa que haveria uma segunda, futuramente. Porém, muitas coisas foram escritas até depois disso daí, e indicam uma restauração maior. Muitas coisas se aplicam ao Israel espiritual, muitas coisas se aplicam ao espiritual e ao literal. E tem coisas que, quando você vê, só pode se aplicar ao literal. Não tem como se aplicar aos israelitas espirituais. Então é por isso que nós acreditamos que haverá uma restauração de Israel, né? Continuando aqui no raciocínio sobre Joel 3, 9 a 14, o irmão José Antônio tem como ler? Leia. Joel 3 veio uma reunião bélica das nações gentias, e o vale de Josafá é descrito como o vale da decisão. É uma preparação para a guerra, onde simbolicamente as nações são chamadas para forjar espadas das enxadas e lanças das foices. Vimos que começou em 1914 e a profecia aponta que nesse tempo o Senhor removeria o cativeiro ou anterior prosperidade do seu povo. Foi o sucesso de Israel e sua prosperidade relativa nesse período que faz muitas nações serem reunidas contra ele. Aí nós temos aqui uma declaração que envolve datas, né? Nós, obviamente, somos estudantes de cronologia, mas não somos cegos, né? Nós queremos ter uma mente aberta e analisar as coisas de uma maneira bem imparcial, né? O texto fala claramente que as nações seriam congregadas, como nós vimos ali, né? Esse vale de Jeosafá é descrito como vale de quê? Decisão. Decisão, né? E serve para quê? Uma preparação para quê? Como diz aqui, né? Uma preparação para guerras, concordam? Isso mesmo. E ali diz que as nações são chamadas para forjar espadas das enxadas, lanças das foices, né? Temos um outro texto que fala isso, que é aquele famoso texto de Isaías, né? Sim. Que fala sobre isso daí. Ainda não vimos totalmente o cumprimento nas nações de hoje, né? Mas a frase que diz aqui, não está dizendo que foi em 14 que essas coisas aconteceram. Concordam? Aqui está dizendo que começou em 1914. E a profecia aponta que nesse tempo o Senhor removeria o cativeiro ou anterior prosperidade de seu povo. Né? Removeria o cativeiro. Nós já tivemos no nosso estudo anterior, liga para mim lá, o ventilador. Já tivemos no estudo anterior, até o comentário do Felipe, que em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, abriu caminho para a restauração da nação de Israel. Como é que foi isso daí, Felipe? Tem como explicar um pouquinho? Nós falamos da questão da queda daqueles impérios tradicionais, né? Impérios que ainda eram resquício dos impérios de antigo regime, Império Austro-Húngaro, fragmentação do Império Britânico, né? Na Primeira Guerra que começa isso, né? E aí nós vimos lá, né, que Israel, região da Palestina, que estava então sob controle como protetorado britânico, agora com esse esfacelamento e enfraquecimento dos impérios, abre caminho para uma
com o maior clamor de independência, como o movimento sionista conseguir mais força, né? Em 17 tem a declaração de não for, né? Sim. O fato é que antes de 14, aquela região ali estava ocupada por impérios. Exato. Então, como é que você ia restaurar uma nação a um local que estava ocupado? Então, de certo modo, 1914 meio que esfacelou aquelas áreas, aquelas regiões em que futuramente seriam ocupadas, né? Curiosamente, o inimigo de Deus, que sabe que Israel seria restaurado, parece que contra-atacou. E justamente em 45, ele quis fazer o quê? Um pouquinho antes de 45, na Segunda Guerra Mundial. A impressão que eu tenho, ainda não estudei isso totalmente, ainda não vi todos os pontos de vista dos grupos de estudantes da Bíblia sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que Satanás queria impedir que essa nação viesse à existência. Porque o foco do nazismo foram os judeus. Ele queria obliterar os judeus da face da terra. Então é muita coincidência isso, né? E foi mal sucedido, porque logo depois, em 48, foi assinado a formação do Estado de Israel. Então tem coisa aí, meus amigos. Para quem acha que não, Israel já foi esquecido, não é bem por aí. Tem coisa por aí, né? Simone, pode ler esse parágrafo aqui? Também impressiona a profecia ligada ao seu povo, em que o Senhor deseja contenda com as nações. Joel 3,2 fala da repartição da terra. Isso é fato, pois as nações gentias não cumpriram com a declaração de Balfour e, resolvidas as disputas, limitou Israel a menos da metade da terra prometida por Deus. Embora ganhasse alguma dessa terra de volta, Israel controla só uma parte do que Deus deu a eles. Que ponto vocês acham interessante nesse parágrafo aqui? A questão de que haveria contenda, né, do povo de Deus com nações, e o fato de o Estado de Israel viver só uma parte daquilo que lhes foi prometido pelas Escrituras, dá condições para haver esses contendas. Isso. Vamos ler Jeremias 25, 31. Vamos entender isso daí. Acharam, hein? Simone, pode ler? Posso ler o 30 para fazer mais sentido? Lê. Diz assim, ó: Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho, e todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. Muito bem. A parte que interessa aqui é que ele tem uma briga ou uma contenda, ou, como diz aí com a expressão no versículo 31, uma acusação com as nações, né? O fato é que em 1914, embora tenha começado a abrir o caminho para a restauração deles, e depois em 48, com o Estado de Israel, e mesmo com a declaração de Balfour antes disso, eles não receberam exatamente a terra prometida.
Posso ler esse versículo de Joel 3:2 aqui? Leia. Eu achei interessante. Simone vai também. ler Joel 3:2. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá e ali os julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Achei interessante esse Acharam aí? versículo. Como é que está na sua Bíblia aí, José Antônio? Você que fez uma Isso aí, estou procurando. uma boa... E vocês aí encontraram? Joel 3:2. O meu é mais fácil de achar. Eu vou direto no eletrônico. Vão aproveitando aí, pessoal, esse negócio de papel, porque eu acho que nos próximos 15 anos aí, no máximo, já era, viu? É verdade. Vai ser tudo eletrônico. Se é que não tem a questão do e-ink também, que é a tinta eletrônica. A tinta eletrônica ela tem aparência de papel mesmo. Já viram? É melhor, né? Cansa menos as... Esse é o Kindle. Inclusive eu posso tirar essa luz de fundo aqui, ó. E aí fica com cara de papel mesmo. Tá bom, ótimo. Muito bom. Para quem não conhece, Joel 3, verso 2. isso aqui é o Plano Divino das Eras, em PDF. Se quiserem baixar, é só entrar lá no site Estudantes da Bíblia no Brasil, o site da WordPress, e vão encontrar Joel lá. 3, 2, versão João Ferreira de Almeida. Isso, por Congregarei favor. todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança em Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Ah, tá. Então, vamos lá, vamos analisar. Qual é a razão de Deus entrar em juízo com as nações? Pelas maldades contra Israel, teria espalhado o povo pelo mundo e dividido a terra deles. Aí, tem algum jeito de aplicar isso ao Israel espiritual? Onde que o Israel espiritual perdeu terra, foi dividido? Foi espalhado. Sabe, tem coisas que não tem como. Não tem como. É o Israel literal, que ainda não tem o favor total de Deus, mas a promessa é promessa. A Bíblia diz que as promessas de Deus são irrevogáveis. E Ele escolheu essa nação para ser uma nação, né, símbolo do governo dele. Resumindo, para vocês que estão acompanhando aqui, os estudantes da Bíblia acreditam que haverá um momento em que Israel vai aceitar o Messias como nação. Tá? Não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas pensem bem. Nós que acreditamos que há duas salvações, que há um grupo, a igreja, que vai para os céus receber glória, honra e imortalidade, e que e que Israel vai ser restaurado aqui na terra e as outras nações vão receber uma segunda chance também. Imagine esses homens do passado, que eram da nação de Israel. Imagine, por exemplo, o rei Davi, né? Imagine todos esses reis que foram bons, essas pessoas que foram importantes, né? Voltando. Eles vão fazer o quê? O que vocês acham? Vão se aposentar? Vão voltar na nova terra para ficar, sei lá, numa rede no Caribe? Desculpe, mas não. Essas pessoas vão voltar 100% israelitas. Porque não é assim. Nós não acreditamos assim. Quando a pessoa morre, o pensamento dela acabou. Quando ela volta, ela pega dali e continua. Jeová não vai mudar as pessoas. Jesus não vai mudar as pessoas. Um detalhe que eu nunca tinha pensado.
Os fiéis da antiguidades vão voltar. Vão voltar Com a pensando mesma- em tudo, né? Vão voltar israelitas, vão voltar pensando em sacrifício, em tudo. Claro, aí haverá novos ovos, haverá instruções, mas eles, no coração, eles vão sentir o quê? Não tem Da outra nação explica- escolhida. Não tem outra explicação da nação escolhida. E nos estudos dos estudantes da Bíblia, é como se Deus restabelecesse esse domínio visível aqui na Terra, né? E aí as outras nações viessem a Israel para poder se beneficiar. Faz sentido, né? Totalmente. Faz sentido, não tá fora da questão, não. Mesmo que a gente esteja errado nos detalhezinhos do como, do quando, mas a visão geral eu acho que está correta. E eu tenho plena confiança nisso. Vamos agora à parte temor e não paz. Eu vou ler aqui. Outras profecias também revelam que seria cheio de dificuldades o reagrupamento de Israel. Jeremias disse: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Porque assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Eu vou continuar na leitura. O significado da profecia é claro. Enfatiza que, mesmo vindo a esse povo o tempo histórico de ser restaurado à sua terra, estavam temerosos. Não seria de imediato um tempo de paz e felicidade para eles. Para começar, os judeus ficaram alegres com a declaração Balfour e a posterior implementação de um mandato da Liga das Nações. Esse mandato comprometeu-se a assegurar aos israelitas uma casa em sua terra prometida. Claramente, o início do retorno de seu longo cativeiro havia começado. Porém, não muito tempo depois, judeus na Alemanha, Áustria e Polônia foram duramente perseguidos pelo regime de Hitler, intensificando na Segunda Guerra Mundial, na qual ocorreu um holocausto quase impensável, em que 6 milhões de judeus foram mortos e inúmeros outros ficaram desabrigados. Enquanto isso, devido à oposição árabe, a porta até sua terra prometida foi fechada numa altura em que esse povo sofrido precisava de uma pátria talvez mais do que antes, né? De fato, o que eles ouviram foi uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. E para fechar o pensamento desses parágrafos, esse último aqui. Outra profecia testifica de modo geral as mesmas circunstâncias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão. Jeremias 16, 14 a 16. Muito interessante esse texto, né? Conseguem ver uma ideia de reagrupamento aí? O Jeremias 30, né? Deixa isso bem claro, né? Voltar à terra dos pais, depois de uma diáspora, né? Essa ideia, né? Estão no cativeiro entre outras nações, vão voltar. Isso, né? E outra coisa, aí talvez alguém diga, mas isso se cumpriu só em Babilônia. O fato é que os judeus foram dispersos, mesmo depois, né? E na época do cativeiro romano, Jesus falou que Jerusalém seria pisada até quando? Até terminarem Os tempos dos gentios ou das nações. Então fica claro que naquele momento em que Jesus falou isso,
Os judeus estavam dispersos, os judeus estavam, mesmo com o templo lá em Roma, eles ainda não estavam com a sua soberania nacional plena. Porque quem é que estava comandando eles lá? O Filipe, que... Coitado do Felipe, é o historiador da turma, tem que dar conta do... Romanos, né? Os romanos, isso é claro, os romanos, né? Seria pisada a terra. Então, não tem como aplicar isso a uma Jerusalém espiritual. Até porque, como nação espiritual, né, não encaixa, não faz sentido. Não havia nem sido formado ainda aquela nação espiritual. Jesus, ela só foi formada em 33, vamos dizer assim, né, com o derramamento do Espírito Santo. Jesus falou isso antes. E aplicando a Jerusalém, dizendo que será pisada. Mas não tem como dizer que Jesus transferiu aquilo para os israelitas espirituais. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E haveria dias de restauração. Né? E essa parte final aqui, que o Senhor, ou Jeová, né, diz que mandaria muitos pescadores e muitos caçadores. Vamos ver o que é isso aí? Pelo menos uma possível interpretação. Nós não somos dogmáticos. Os estudantes da Bíblia são estudantes da Bíblia. Né? Vamos ver o que pensa aqui a revista Aurora sobre isso daqui. Eu acho que o Gabriel está começando a entrar. William, está nos ouvindo? Estou. Opa, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom. Vamos ver se eu consigo adicionar os demais aqui. Eu tenho tentado, né? Adicionar todos os outros aqui. Vamos ver novamente. Não deu. Eu tenho que adicionar aqui. Felipe, tem como continuar a leitura desse parágrafo aqui? A profecia indica. Eu só não estou pedindo para você ler muito, porque o seu som tá cortado. Aí aqui para quem está nos acompanhando aqui, talvez fique difícil ouvir. Mas pode ler esse parágrafo, por favor? Eu? Isso. Por favor. A profecia indica que no tempo de voltar à sua terra, haveriam esforços de induzirem os israelitas a retornarem. O Senhor enviaria pescadores para pescá-los. Pode muito bem ter sido cumprido pelo sionismo, fundado em 1896 por Theodor Herzl. Pescadores usam iscas para atrair os peixes. E o sionismo salientou por muitos anos que os judeus deviam voltar e as vantagens disso, se fizessem. Lê o próximo, seu som melhorou. Faz favor. Porém, nem todos foram induzidos por esse método a voltarem, embora Herzl seja estimado em Israel. Um dos locais de agitação em Jerusalém é o Jardim Memorial com plano Herzl. A pedra em seu cúmulo simboliza o progresso passo a passo do Estado judeu. A obra de Herzl não foi em vão. Muito bem. Eu achei interessante aqui, irmãos, essa parte que diz aqui, olha, o Senhor enviaria pescadores para pescá-los, que pode muito bem ter sido cumprido pelo sionismo. Você vê que não é uma afirmação dogmática, né? Não é uma afirmação categórica no sentido nós temos a verdade, né? Algumas outras religiões afirmam e depois tem que mudar tudo. Aí não dá certo, né? Essa é uma diferença, né, de nós estudantes, né? Não somos exclusivistas. Isso. Não somos donos da verdade. Isso. Nós estudamos
averiguamos e acreditamos, mas confiamos sempre em Cristo. E é a fonte de toda a verdade. Exato, né? Porque há coisas na Bíblia que são claras, indiscutíveis, não tem como. Outras ainda estão em processo de desvendamento, né? Ainda mais profecias, né? Então, eu gostei muito dessa colocação, mas esse Herzl aqui, parece que ele realmente foi uma pessoa que ajudou nesse movimento aí, sionista, né? A reunir esses judeus. Achei interessante mesmo, né? É como se fossem os caçadores que caçariam, né? A pessoa que vai atrás para querer pegar, né? E tentar reunir, vem e vamos criar o Estado de Israel e o lugar de vocês é lá, etc, etc, né? E nessa época que eu me lembro, pelo que eu já li da história, também havia muitas palestras, né, incentivando os judeus a retornarem à Palestina. Né, o próprio irmão Russell, ele fez uma palestra no Hipodrome, milhares de judeus ouviram ele, né, ele falou sobre a restauração do Estado de Israel. E isso aí foi o quê? 1915, se não me engano, né? Ou talvez um pouco antes, né? Mas foi no momento em que nem sonhava em ter declaração de Balfour. E de fato aconteceu, né? Você poderia continuar, José Antônio? Bem, a profecia diz que o Senhor também enviaria caçadores, os quais caçariam, assim como sugerindo métodos mais contundentes. Entre eles, a amarga perseguição de durante o Holocausto. Sem dúvida, deve ter de força. Esse método de condução especial aumentou de intensidade até quase todos os judeus da Europa que haviam sobrevivido estivessem ansiosos de irem à sua terra natal quando a oportunidade fosse oferecida. Muito bem, só um comentário rapidinho aqui, né? O que aconteceu, assim, o que saiu pela culatra nessa questão aqui de Hitler? Consegue enxergar o... Forçou, né, deu mais gás a criação do Estado de Israel, né, de um Estado judeu que pudesse abrigá-los de eventuais futuras perseguições. Isso, né? Engraçado é que a revista parece que está fazendo uma oposição aqui entre pescador e caçador, né? Pescador é um método, caçador seria outro mais contundente, né? E que talvez... O pescador é mais sutil, né? Meio que... o pescador é mais sutil, o caçador é mais caçador direto. É direto. E que Ataque talvez, frontal, né? que talvez a perseguição de Hitler pudesse estar incluída no que se chama de caçador. Talvez, tá? Não estamos sendo dogmáticos aqui. Mas o fato é que essa perseguição saiu pela culatra. Culatra é arma, né? Então, até nisso lembra caçador. Não no termo bíblico, que na época não tinha isso, mas na minha cabeça aqui, pelo menos, me chamou essa atenção, né? E deu gás, como o Felipe falou, deu gás para eles quererem voltar lá para a Palestina. E voltaram mesmo, né? Foi uma coisa assim, impressionante. Eu tô para comprar um livro que conta sobre essa história daí, né? Esqueci o nome, se eu lembrar eu falo daqui a pouco. Continuando aqui, outra profecia muito direta diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos. Ezequiel 20, 33 Quer dizer, isso é uma a 35. profecia moderna, né? Esse cumprimento é atual, não é uma coisa dos tempos bíblicos, né? Porque se você analisar, algumas coisas foram escritas antes do exílio e outras coisas foram escritas depois do exílio de Babilônia, né? E mesmo que tenha sido escrito antes, você não pode eliminar a possibilidade de um cumprimento duplo, como no caso das palavras de Jesus com relação a Roma e Jerusalém, né? Aos tempos do fim, que se cumpriram lá em 70 e que vão se cumprir de novo, né?
Mas aqui fala claramente que Deus Porque aqui fala iria... que tirarei dentre os povos, das terras nas quais andais Isso. espalhados. Então não era só uma nação que tinha a nação em cativeiro, eles estavam espalhados. Exato. Né? Isso explica com uma palavra que chama-se diáspora, né? Que o Felipe usou aí daqui a pouco. Diáspora, esse espalhamento, vamos dizer assim, dos judeus pela terra. Né? Os dois últimos parágrafos. Desde 1914, durante os 100 anos, tem havido muita fúria com os esforços dos israelitas em migrarem de vários países em que moravam para fixar residência na terra da promessa. Como predito, eles estão no deserto dos povos, no sentido de que compartilham com todos os povos da terra a aflição e incerteza desse tempo caótico na história humana. Eles ainda não encontraram paz e segurança. Na próxima edição de Aurora, examinaremos alguns eventos futuros da profecia bíblica sobre Israel e seu papel no plano de Deus. Também a gloriosa esperança de paz, segurança duradoura e vida para Israel e todo o mundo, estabelecido pelo governo justo do reino do Messias, do qual milhões rogam por quase 2000 anos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito interessante esse assunto, eu gosto. Eu também gosto muito, porque a gente tinha uma visão totalmente diferente, né? Completamente, isso aqui para mim é muito novo. A nossa visão era da substituição, né? Agora não é Israel literal, é só o Israel espiritual e acabou. O literal vai sofrer o mesmo destino que as outras nações, mas não é bem assim, né? Eles tinham um tempo, né? É muito forte para a gente não acreditar que não seja o Israel natural, né? Sabe outra coisa que eu pensei outro dia? Naqueles momentos em que a nação era fiel. Houve momentos, até décadas, né, em que a nação era fiel. Então imagina, a nação fiel, você fazia parte daquela nação fiel, você tinha as promessas de restabelecimento, de Israel um dia ser a luz das nações, etc, etc, etc. Aí você morre. Né? Morre, deixa de existir, aí volta na ressurreição. Imagina, voltar numa situação em que Israel não existe mais, a nação não é mais nada, mas e aquelas promessas de Deus? Você talvez pensaria, mas gente, nós fomos fiéis, eu fui fiel, meus pais foram fiéis, né? Todas as pessoas que eu conheço, a maioria foi fiel, e não se cumpriu. Concorda? A explicação será dada para Abraão se essa Isso. É promessa mesmo. não se cumprir. Ó, então você agora... Bateu o martelo. A promessa, então, foi mudada. Você não vai ser mais o patriarca da nação escolhida. É tudo no céu agora, vocês obedeçam o que eles têm a dizer. Realmente, isso é uma mudança muito... Seria drástico, né? Não faz sentido, gente, tem que ter uma sede terrestre do governo. Onde mais poderia ser? Com quem mais sendo usado para transmitir, para ajudar a implementar, vamos dizer assim, né? Faz sentido, minha gente. Acreditamos nisso, mesmo que os nossos detalhes ainda não estejam totalmente claros, mas eu acredito que o caminho é por aí. Meus amigos do Periscope, acabamos de estudar o artigo sobre Israel aqui na revista Aurora. Se quiserem receber, escrevam para estudantesdabiblia.no.brasil@gmail.com. Teremos prazer em mandar para você gratuitamente. Na sequência, nós temos o plano divino das eras, correto, meus irmãos? Correto. Estou abrindo aqui na informação onde é que foi. Ligar o ventilador aqui porque a gente sofre o calor. O plano divino das eras está disponível em PDF para quem quiser. Eu baixei aqui para o meu Kindle, mas ele funciona muito bem
em tablets e celulares e na tela do computador. Infelizmente, no momento, as edições impressas se esgotaram, então não temos como mandar para ninguém que deseje receber agora, pelo menos, a edição impressa. Concorda comigo que está na página 21, vem amanhã, correto aí? Sim. Muito bem. Eu não me lembro de quem era a vez de ler. Simone, poderia ler? Posso. Vem amanhã. O Espírito de Deus, que tem sido dado para guiar a igreja à verdade, tomará algumas das coisas que foram escritas para nos fazer compreendê-las. Algo além do que está escrito não necessitamos, porque as Escrituras Sagradas podem nos fazer sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Continue, por favor. Ainda que seja uma verdade imutável que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, o mundo não há de permanecer para sempre nessa condição. Estamos seguros de que vem amanhã. Assim como Deus agora faz com que o sol natural brilhe sobre justos e injustos, da mesma maneira, no dia milenar, o sol da justiça resplandecerá para o proveito de todo o mundo e trará à luz as coisas ocultas das trevas. Dissipará os nocivos agentes do mal para em troca trazer vida, saúde, paz e alegria. Mais um parágrafo. Se examinarmos o passado, veremos então que a luz brilhou de modo muito fraco. As promessas feitas em tempos anteriores eram pouco claras e confusas. Tanto as promessas feitas a Abraão como a outros, que tipicamente foram representados na lei e nas cerimônias ordenadas ao Israel carnal, foram somente sombras e não deram mais do que uma vaga ideia dos benignos e maravilhosos propósitos do Criador. Ao nos aproximarmos dos dias de Jesus, vemos a luz aumentar. Até então, o auge da expectativa havia sido de que Jeová levantaria um libertador que salvaria Israel de seus inimigos, exaltando-a sobre todas as demais nações, e que esse povo, na sua condição de influência e poder, seria um instrumento ou canal nas mãos de Deus para abençoar todas as famílias da terra. A oferta que lhes foi oferecida de serem co-herdeiros no reino de Deus, no que diz respeito às condições requeridas, foi tão diferente de suas expectativas e tão superficialmente considerado do ponto de vista humano, e tão improváveis as perspectivas de que a classe escolhida conseguisse obter semelhante grandeza, que todos, com exceção de uns poucos, foram ofuscados quanto à mensagem. Sua obsessão e hostilidade para com ele naturalmente aumentaram quando, no processo do plano de Deus, chegou o tempo oportuno de divulgá-lo, fazendo-se extensivo o convite para a participação no reino prometido a toda criatura debaixo do céu que, por meio do exercício da fé, chegasse a ser contada como sendo dos filhos do fiel Abraão, os herdeiros da promessa com ele pactuada. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito da pena. E quando eu digo pena, eu me refiro à caneta, ao modo que o irmão Múrcio escrevia, né? Misturando um pouco de poesia, um pouco de aquela sensibilidade, né? Esse subtópico vem amanhã, ele tem que ver com isso, né? No início do capítulo ele contrasta a noite do pecado, que é a que nós estávamos até então, e estamos ainda saindo dela, né? Com essa manhã, esse amanhecer que está vindo, né? Ou essa aurora que está chegando, né? E que por enquanto as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. A verdade é essa, nós estamos em trevas. O mundo não sabe o que fazer, né? Medo do terrorismo, né? O que mais podemos citar aí das trevas? Quais são as trevas que preocupam vocês, meus irmãos? As mentiras desse mundo, né? São muitas. Isso mesmo, William. As mentiras do mundo também pode-se dizer que são trevas, né? São trevas. As pessoas
não amam a Deus, né? Tem notícia que me deixa assim deprimido, né? Tem coisas assim que eu vejo que parece que nós voltamos aos tempos bárbaros, ou se é que alguma vez Acho que nós nunca saímos saímos deles. desses tempos, né? Um dia aí eu estava vendo uma reportagem aí sobre coisas que acontecem em extremistas religiosos, né? Não quero nem citar o nome, porque hoje em dia você citar o nome acaba virando alvo. E de tão louco que esse mundo é, né? De tão louco que esse mundo é. Então estamos em trevas, só que essas trevas elas vão se dissipar, né? Achei interessante aqui, olha, ao nos aproximarmos dos dias de Jesus, vemos a luz aumentar. E é isso que nós temos visto também, né? Gostariam de fazer algum comentário específico que já foi lido aqui? Então, complicado você ver que, como foi comentado, né, que seria a escuridão hoje, o mundo, né, se encontra em trevas, e há bem pouco tempo atrás, a gente que é mais velho lembra, né, que o sistema religioso ainda tinha um certo respeito, as pessoas ainda tinham o sistema religioso como uma luz, né? Hoje nem isso. A religiosidade hoje está na escuridão também. A gente vê que a religião hoje ela é uma entidade falida. Isso. Então o ser humano hoje não tem esperança. A escuridão ela é total hoje. Simplesmente total. Mesmo nas igrejas que dizem aceitar Jesus Cristo. Exato. A gente vê cada coisa, né? Não querendo desrespeitar a igreja de ninguém. Até porque eu não estou citando o nome de igreja de ninguém. Mas eu já vi cada coisa absurda no Facebook, assim, que transforma a adoração a Deus num circo. A palavra é essa, num circo. Numa baderneira. Né? Então, concordo com o William. Realmente estamos em trevas, né? Mas, como diz aqui, vem amanhã. Felipe, tem como continuar a leitura aqui? Quando depois de Pentecostes, o evangelho que Jesus ensinou veio a ser compreendido, a igreja se deu conta de que as bênçãos para o mundo seriam de caráter permanente, e que para o cumprimento desse propósito, o reino seria espiritual, composto de verdadeiros israelitas, um pequeno rebanho, escolhido dentre os judeus e também dentre os gentios, que seria exaltado à natureza e poder espirituais. Esta é a razão pela qual lemos que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Maior luz ainda tem brilhado desde os dias de Jesus, segundo ele mesmo a anunciou, dizendo: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Muito bem. O que Jesus trouxe à luz, minha gente? Sua vida. 2 Timóteo 1,10. A vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aí eu vou fazer a pergunta que não quer calar. A mensagem do Evangelho é de quê, minha gente? De imortalidade, né? Vida nos céus. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Porque aí divide entre cristãos que vão para o céu, cristãos que não vão para o céu. Se é cristão verdadeiro, justificado, com esse nome cristão, santificado, seguindo a Cristo, você vai aonde ele for. E onde é que ele foi? Ele vai morar
Você vai morar onde ele mora. E onde ele mora hoje? O que ele falou lá? Vou para o céu fazer Preparar o um quê? lugar, né? Para os discípulos. Para quem, né? Para nós, não tem como fugir disso. Para onde eu estiver, vós também estejais. A oração que ele fez, né, em João 17, É. né, que ele pedia para Jeová proteger, não proteger fisicamente, mas como pessoas, né, que estavam levando, até que eles também estivessem em união com ele, né? Isso, Jesus, o objetivo todo era reunir os discípulos, né? Temos até algumas pessoas aqui, de vez em quando eu faço um sinal de ok, é porque as pessoas estão interagindo aqui no Periscope. Aí depois, quando eu coloco o vídeo lá no YouTube, não tem como ver, né, os comentários que passam pelo Twitter, não aparecem. Então, as pessoas devem imaginar aqui o que ele está fazendo, né, olhando para a câmera, dando... Né? Temos um comentário aqui: Jesus trouxe imortalidade à luz. Isso prova ser realmente, né, o objetivo do cristão é esse aí, né? Bem, graças a Deus que nós temos essa esperança maravilhosa, né? Porém, a luz não brilhou totalmente ainda naquela época, né? No sentido que ainda não era tempo para isso, né? O próprio Jesus, ele reconheceu que tinha muita coisa para dizer, mas que eles não podiam suportar. Vamos dar continuidade aqui. Gostaria de ler algum texto, mano? Não, é esse que de João, que eu gosto muito, né? Uhum. Aqui no versículo 20, ele fala assim, João 17, 20, a partir do 20, né? Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam umas, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós. Então esse tipo de união, ele até explica, né? Às vezes as pessoas acreditam que é como se fossem duas pessoas em uma, mas ele estava falando de uma união diferente mesmo, né? Porque ele incluiu aqui todas as pessoas que crescem nele. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Ah, eu acho linda essa oração dele, para mim é linda. E eu leio e releio e não canso de ler essa oração. E prova o quê? Se é um só rebanho e um só pastor, não pode haver grupo de cristão que se diz cristão, mas que diz, eu não vou para o céu, não quero ir para o céu, porque não existe. E aqui no 24, olha, Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Então, quer dizer, para ver a criação divina de Jesus, só estando na mesma situação, né? Porque ali eles estavam vendo Jesus em carne, né? Essa natureza espiritual que Jesus usou é uma coisa que nós não entendíamos antes, né? Não. Esse dia eu estava lendo, por exemplo, a palavra de Jesus, que falou que era a videira verdadeira, nós somos os ramos. Isso. Então veja, não nada mais claro que aquilo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Então, se somos ramos, estamos na videira. Se estamos na videira, vamos dar uva. O fruto é o mesmo, muda, né? Então, assim, é uma coisa assim muito, muito forte e a gente vê que... Começa a fazer sentido, né, José Antônio? Começa a fazer sentido, né? Porque parecia fragmento antes, né? Agora a gente está vendo a coisa mais... E vocês veem como que é fácil desvirtuar essa mensagem simples, né? Como que é fácil criar por causa de datas, porque em 35 fechou. Quem disse que fechou? Essa mensagem é para você, testemunha de Jeová. É para você que acha que os seus líderes dizem que em 35 fechou a chamada celestial. E por causa disso, olha o dano que se criou. Fechando as portas do céu, assim como Jesus disse que ia acontecer, né? Alguém iria tentar fechar as portas do céu, né? Eu evito não ser direto assim, mas tem hora que eu me sinto impelido a ser específico.
Porque é uma lástima você ver uma legião de pessoas, de 7 milhões e tantos, 8 milhões e tantos. Eu me lembro quando eu estava entre as testemunhas de Jeová, e eu queria falar das coisas celestiais, e queria falar de Jesus Cristo, de imortalidade, da glória. Ah, não, eu prefiro minha terra, eu quero ficar aqui comendo churrasco, fazendo pizza. Falavam assim. Eu ouvi muito isso também. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comer, não é beber. Eu ouvi muito isso também. Você já ouviu isso, né? Já. Esse foco material é muito perigoso, né? Porque a promessa da terra, apesar da condição perfeita, assim como no Éden, se a gente focar muito só nessa parte material, ela vira só recompensa. E não o sentido real da relação com o pai e com o filho, né? Que poder tem o homem de dizer que a porta celestial foi fechada? Nenhum. Nenhum. Foi a observação Agora feita aqui aí, pelo... irmãos, aí é que entra também a questão do chamado. Porque, veja bem, mesmo quando estávamos entre nossos irmãos PJ, nós tínhamos o chamado. Eu já tinha esse chamado já há anos. E eu também já tinha, desde 2007. Mesmo chamado, eu não poderia talvez julgá-los porque talvez eles não tivessem esse chamado. Então aquele que tem é uma coisa muito forte, ele sente realmente e sabe. Quando ele lê, por exemplo, esse texto que a irmã Simone leu, você se sente realmente totalmente incluído nessa... Hoje eu me sinto assim porque hoje eu percebo que eu formei essa relação com Cristo. Hoje eu me sinto cristã, porque até então era uma relação muito assim. Ele morreu para pagar os meus pecados e em nome dele eu oro a Deus, mas não tinha essa relação que ele próprio veio estabelecer com os seguidores dele. Essa oração de João 17, ela é muito forte, ela mostra uma relação de amor assim dele com os seguidores e com quem esses seguidores alcançassem. Então hoje eu me sinto incluída nisso, né? E essa questão do chamado também, ele é ofuscado pelo ensino maciço, repetitivo, doutrinário, de que você não pode ter esse chamado, a menos que você sinta algo sobrenatural, e que o seu destino é a terra, é cuidar de leões e girafas, que é claro vai ser algo maravilhoso para os que herdarem a terra, mas não é a mensagem para os cristãos. O irmão Russell nunca ensinou que havia algo sobrenatural que você sente, que você é mudado. No nosso caso, podemos até ter passado por isso em virtude do nosso amor pela palavra de Deus e que talvez tivéssemos menos barreiras mentais para impedir que a partir que do esse momento chamado... que você aprende que é assim, você vai... É como eu, por exemplo. Enquanto eu aprendi diferente, eu não conseguia perceber isso. À medida que você vai aprendendo que existe essa possibilidade, você sente. Porque essa possibilidade é para você também. À medida que você vai fortalecendo a relação com Cristo, você se considera apto, né, para estar. Porque até eu me considerava... Mas quem sou eu para desejar isso? Me considerava tão pequena, tão... Mas o amor dele, ele cobre uma multidão de pecados realmente, né? Ele ama, ele não julga a pessoa, ele já vê a pessoa de uma forma diferente. Isso é tão consolador, né? Para nós, né? E nos vemos como um só rebanho. Um comentário que foi feito aqui no Periscope, dizendo que esse sistema de castas, de separação entre cristãos ungidos e não ungidos, é perniciosa, é uma heresia. E um outro comentário que isso faz com que a pessoa leia o Novo Testamento dividindo as coisas entre cristãos ungidos e não ungidos. E você dá um nó teológico. Eu tenho um outro amigo também, tenho vários amigos que comentam isso. Ah, quando eu leio, aqui eu paro, porque aqui é para o cristão ungido, aqui não é. Gente, não tem novos rolos ainda. Essa é a única mensagem. Essa é a mensagem para os cristãos. Jesus está chamando. Entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês. No tempo que eu era TJ ainda, um ancião, inclusive ele está aqui em Itararé, era muito amigo meu, é meu amigo. Só que pelo ostracismo, mas eu considero amigo, né? Uhum. E uma vez ele falou para mim que o Novo Testamento, que as escrituras gregas, era só para os ungidos.
mas isso é ensino Mas é oficial. ensino Isso é ensino oficial das um testemunhas de ensino Jeová. assim que hoje eu considero muito perigoso. Infelizmente a maioria lê assim, como se não fosse para ele. Então é afastar a pessoa de Cristo, afastar dessa relação com Cristo, e isso é muito perigoso. E ele, em vez de ter uma relação com Cristo, Tem com homens. de estar na videira, como você disse, acho que foi o Zé Antônio que falou, de estar na videira, você se sente, na verdade, assim, tão distante que você tem que estar... temos que estar unindo a uma organização ou a um grupo de homens que se autodesignam os judeus, eu tenho que estar agarrado na barra deles, porque eles vão ser salvos e eu vou tentar a salvação. Talvez eu seja salvo. A mensagem deles é essa. Talvez, olha... Não tem certeza da sua própria salvação. Não tem. E olha só, olha o medo. Eu tenho que passar pelo Armagedon. Passei, ufa, que bom. Agora tem mais 1000 anos que eu tenho que passar. Quer dizer, a salvação... Que salvação? Que mensagem é essa? A mensagem de Cristo é muito clara. Se você o aceita, de fato, de coração realmente sincero, né? Dá meia volta nos seus pecados. Você se beneficia do que ele fez, que é o sacrifício dele. Uma vez justificado, uma vez santificado, você pega esse seu direito a uma vida que você teria de perfeição e abre mão dessa vida para uma vida celestial, né? Inclusive o comentário que está sendo feito aqui pelo Periscope é o de Romanos 8, né? Que nós conhecemos muito bem. Ou você é guiado pelo Espírito de Deus e, portanto, é filho de Deus. Romanos 8,16, né? 14 a 16. Ou ou não é guiado pelo Espírito de Deus e você é filho do diabo, do demônio. Você quer ser filho do demônio? Você não quer ser filho do demônio. Eu não quero. Entendeu? Então, eu quero sim ser guiado pelo Espírito de Deus, né? E eu tenho que concordar também com outro comentário que foi feito aqui, que o corpo governante deturpa o sentido de Romanos 8, né? Geralmente nós não entramos em detalhes de religião, não damos, né, não falamos religião A ou B, mas é porque é tão contundente esse assunto. Aqui a gente está falando da interpretação a esses pontos bíblicos que são importantes. Que estamos nos sentindo aqui motivados a fazer isso. Até porque essa religião também fala das outras, né, com todas as letras, e publica revistas e prega o ponto de vista delas. Então, eu aqui estou respeitosamente discordando das testemunhas de Jeová e alertando. Se você é testemunha de Jeová e chegou até aqui e está acompanhando o nosso raciocínio, por favor, faça uma pesquisa bíblica sobre o que significa o testemunho do Espírito, do ponto de vista da Bíblia, não guiado, né? Não de homens dizendo, é algo sobrenatural, até porque varia muito. Eu fiz essa pesquisa, eu peguei, que conste aqui, tá? Eu vou até tirar os minutinhos que a gente faria a leitura da Bíblia, só para fechar esse pensamento aqui. Eu peguei todo o corpo de literatura escrita, desde a época do irmão Russell até a época atual. E aí eu incluí todas as revistas de Rutherford, todos os livros de Rutherford, todos os livros do irmão Russell, tudo que ele escreveu. Coloquei no formato TXT e usei um processador de texto, vamos dizer assim, que ele usa um termo eletrônico chamado expressões regulares, ou regex. Criei fórmulas para encontrar padrões de texto que falam de testemunho do Espírito, unção, geração, tudo em inglês. E fui lendo, e fui vendo. Eu consegui ver a progressão do ensino desde a época do irmão Russell e como esse foi mudando durante a época do irmão Rutherford. E na época do irmão Russell era bem claro, o testemunho do Espírito, né, não era nada sobrenatural, inclusive ele condena os que diziam que teve algo, uma sensação. Não é isso, é a compreensão intelectual de que você foi aceito como filho de Deus, porque essa chamada está aberta, e porque você aceitou, porque você fez mudanças, você se batizou, se consagrou, etc, etc, etc. Só depois que foi mudando.
E aí, por causa da cronologia, porque sempre foi muito forte entre os estudantes da Bíblia e ficou mais forte com Rutherford, haja vista que Rutherford, em 25, decretou que os dignitários seriam ressuscitados, né, que ninguém que estivesse vivo morreria. Então, na cabeça dele, já estava tudo certo. Na cabeça de Rutherford, a chamada celestial tinha terminado em 1881. Na cabeça dele, todo mundo ia ser ressuscitado em 25. A igreja ia para o céu. Os dignitários do passado, Abraão, Davi, iam voltar em 25. Iam lá para Bet-Sarim, aquela casa lá na Califórnia que ele construiu. Comprou, né? Então, enfim, na cabeça dele era isso que ia acontecer. Mas não aconteceu. Aí eles começaram bem, mas a chamada já terminou. Aí começou a história da luz, né? Aí começou, se vocês fizerem a pesquisa que eu fiz, começou a ver assim, aquelas coisas de quem é verdadeiramente ungido e quem não é. Porque os números estavam aumentando. O movimento, em vez de diminuir, estava aumentando, que é um movimento apocalíptico, né? Ou fique conosco ou vai morrer. Então é uma mensagem que agrega. Estava aumentando, até que ele foi obrigado a vir com essa história em 35, que a grande multidão era terrestre. E detalhe, ele não foi o primeiro não, viu? Existiam outros em Betel que já pensavam assim, e eu tenho provas das próprias publicações, que esse assunto já veio à tona numa conversa de Betel, e alguém levantou a mão e sugeriu De mesa de refeitório de Betel. mesa de refeitório. Já leu isso? Já. De mesa de refeitório. Acho que é o Sullivan. Thomas Sullivan, não tenho certeza. Mas acho que, inclusive, depois foi um dos diretores da Aham. vigia. Eu descobri isso sozinho, nessa varredura que eu Isso fiz. se chama pesquisa profunda, né, da história e da Bíblia, porque simplesmente você, como hoje, né, assim, eu percebo que quem tenta fazer essa pesquisa, tá indo além do que deve, mas não é esse o conselho. O conselho é que você tenha um conhecimento exato da verdade. É esse o conhecimento exato da verdade, né? O Saber conselho, detalhes, né, meu conselho, meus queridos, é não ir além do que está escrito aqui. na Bíblia. Não acrescente nem tire nada. Daqui você não pode ir além. Do que religiões ensinam é outra história. As palavras da torre, né? Que para você conhecer a verdade, você tem que ter a mente aberta. Então, Aberta mesmo, né? exatamente. Aí- Exatamente. aí- Agora tem uma coisa, né, irmãos? Como diz aquele ditado, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Todo esse emaranhado teológico da torre do passado, de 35 e de 14, e aquelas interpretações que eles tiveram que abandonar, hoje é o calcanhar de Aquiles deles. Estão amarrados a isso, porque o cumprimento não veio de acordo com o que foi ensinado durante décadas, e agora está um emaranhado de ensinamentos aqui, um remendo ali, para ver se o negócio consegue ir durante um tempo ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer? Vai surgir, entre aspas, né, uma nova luz, e eles vão ter que futuramente voltar àquele entendimento que é o que nós temos o entendimento hoje com respeito às duas salvações. Essa é a verdade. Não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir disso. É verdade. Foi comentado aqui pelo Periscope que Rutherford alterou toda a noção de salvação, né? De fato, eu concordo com isso. O Rutherford ele mudou a mensagem de Russell, que era uma salvação para todos, inclusiva, né? Para todos, mas não é universal. É para todos no sentido de que quem aceita agora tem uma recompensa especial, que é a igreja e a grande multidão nos céus. E quem não aceita agora, ainda assim, tem uma segunda chance no dia do julgamento, que é um dia específico para julgar esse tipo de pessoa. Né? Então Era aquela ânsia tão forte de querer deixar ensinamentos babilônicos para trás e de evidenciar dos estudantes da Bíblia originais que eles começaram a praticar heresias. Exato. Eu ensinei uma coisa.
a cristandade tem erros? Tem, nós sabemos que tem. Mas tem muita coisa na cristandade que não tem como você falar que está errado. Nós sabemos? Né? E o problema da torre foi isso, ela quis tanto se diferenciar, ela quis tanto se livrar daquilo que as religiões da cristandade ensinavam, que eles começaram a ensinar mentiras. E hoje eles veem que eles não conseguem resolver mais esse assunto. É verdade. O que acontece então? Nós tivemos esse fechamento da Porta Celestial em 85, uma mentira contada, porque o Rutherford vai lá, quem fala da grande multidão, levante, você que tem esperança terrestre, aí vai lá, alguns se levantam, eis a grande multidão, beleza, nova luz. Mas biblicamente, pelo menos no sentido bíblico, grande multidão é aquele que passa com vida, ou passa pela o quê? Grande tribulação. Aí eu me pergunto, aqueles que se levantaram lá, que talvez já tivessem seus 20, 30 anos, na década de 30. Eles já não eram da grande multidão, já morreram todos. Eram mesmo da grande multidão? Você que é uma pessoa inteligente, você concorda que aqueles que se levantaram ali, apontou lá, eis a grande multidão, era a grande multidão? Mesmo que ressuscitem para a vida na terra, não são, porque não passam com vida pela grande tribulação. Então são coisas assim. Agora, o calcanhar de Aquiles para minha discussão, eu vou falar claro, foi com respeito a essa nova luz que surgiu aí há 1 ano, 2 anos atrás, com respeito a essa nova visão do escravo direto, onde eles desacreditaram, assim, nosso irmão Ruth, nós sabemos que tem um papel muito importante no nosso entendimento bíblico, né? E essa visão que eles têm de desacreditar o irmão Ruth, de falar que o escravo fiel surgiu atualmente a partir de 1919, nada mais é do que desacreditar o nosso irmão Russo e deles estarem vendo o avanço dos estudantes da Bíblia originais novamente. Né? Ele pode até falar que não, pode até desacreditar, mas eu tenho a plena certeza disso, porque eles não são bobos, eles sabem na realidade o que está acontecendo. E ultimamente agora eles têm desacreditado muito o irmão Russo, inclusive nas literaturas novas deles. Né? Então isso é sério, isso não é uma coisa assim, simplesmente do ponto de vista bíblico. Isso aí é uma coisa séria, é você renunciar a algo que fez você ter um certo entendimento da verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Enfim, se o irmão Russell estivesse vivo aqui hoje, eu tenho certeza que ele seria equilibrado, né, compassivo com relação a isso, mas não ia aceitar, ele iria expor o erro de maneira como nós estamos fazendo aqui, né? Nós amamos as testemunhas de Jeová quais indivíduos, rejeitamos como sistema, né? Entendemos que há coisas boas, há verdades, sim, há verdades. Sim, claro. Né? Somos gratos por essas verdades, né? Assim como eu teria sido grato se eu aprendesse essas verdades de qualquer outro grupo unitarista, né? Existem outros grupos unitaristas, né? E eu seria grato do mesmo jeito, né? Mas, queridos irmãos, queridos amigos, mais uma vez vou pegar a nossa Bíblia aqui, olha. Aqui está o que nós precisamos. Né? Eu gosto da expressão sola escritura. E a verdade, conforme a própria Bíblia diz, é Jesus Cristo. Na minha carta de dissociação eu mencionei isso, né? Eu saí de um sistema que eu acredito ter verdades, mas não tem a verdade principal, né? A verdade maior, que é Jesus Cristo e a mensagem dele. Então é isso que eu honestamente busco, e nós não queremos promover grupos religiosos em si, mas Jesus Cristo e o Pai dele como sendo os detentores dessa verdade. Né? E, é claro, queremos estar juntos daqueles grupos que refletem melhor essa verdade. É por isso que eu estou com os estudantes da Bíblia. Eu tenho muito orgulho, me sinto muito bem. Conheci pessoalmente lá nos Estados Unidos centenas de estudantes da Bíblia, de 3ª, 4ª geração. Né? Vi o modo alegre como que eles se reúnem. Eu participei de estudos em eclésias clássicas como a de Chicago.
e aquela alegria, aquela vontade de participar, como nós temos aqui, de fazer comentários, né? Imagina um grupo grande. E eu peço a Deus que sejamos abençoados de um dia termos um grupo maior, né? De que eclésias se formem aí, né, em São Paulo, aí em Tararé, lá no Pará, lá em Portugal, lá em Minas, né? De nos reunirmos e podemos considerar a Bíblia com essa abordagem leve, com essa Falou, né? é essa expressão, uma abordagem leve, sem o peso né? De simplesmente ler e estudar. Foi a parte que eu gostei mais da reunião lá em Chicago, a parte em que eles estavam sentados numa mesa, né? Cada um com a sua Bíblia, versões diferentes. Isso. Eu achei muito incrível. E todas elas, assim, extremamente, assim, usadas. Você podia ver que eram bem velhinhas e com muitas anotações. E todos eles, desde o mais velho, né, até os mais jovens, com um manuseio, assim, espetacular da Bíblia, fazendo relações de textos aqui e lá. E eu fiquei admirada com aquilo. Eu nunca tinha visto assim, sem nenhuma publicação de apoio, simplesmente a Bíblia. E com uma liberdade de expressão, e discordando aqui, concordando ali. Né? Eu achei muito bonito isso. Verdadeiros estudantes da Bíblia. Isso é estudar a Bíblia, né? Aliás, é um título despretensioso, né? Nós não queremos ser mais nada que isso, estudantes da Bíblia, cristãos, né? Meus queridos, acho que a gente até passou uns 10 minutinhos aí, né, do nosso horário, né, mas a conversa estava boa. Obrigado pela participação do Periscope. Muitas perguntas, algumas eu conseguia ver, porque às vezes é muito rápido, o Twitter quando aparece é rápido, né? Às vezes eu conseguia ler e às vezes não, mas continue mandando. Se eu não respondi a sua pergunta, você pode mandar para o estudantesdabiblianobrasil@gmail.com e diz lá, olha, assisti no Periscope e tenho essa dúvida, e a gente responde para você, tá? José Antônio, William, Felipe, abrilhantaram aí a reunião de hoje. Obrigado pelos seus comentários. Alguma coisa que gostariam de dizer? Muito obrigado também. O meu contato também, para quem quiser, se for aqui da minha região, eu moro na região sul do estado de São Paulo e norte do Paraná. Meu Facebook, facebook.com/joantônio42 e o e-mail estudantesdabibliatararé@outlook.com. Então, se você mora perto de Tararé, nessa região, estudantes da Bíblia e Tararé, @outlook.com, tá? O nosso e-mail daqui é estudantesdabiblianobrasil@gmail.com, é o e-mail geral que aparece aqui na revista Aurora, tá? Esse é o e-mail geral, mas se você quer algum contato, de repente uma visita, uma conversa mais, não é? Pessoal, você tem a opção aí de falar diretamente com o José Antônio, que está aí em Itararé. Aliás, fui até lá, gostei muito da cidadezinha. Cidade pacata, tranquila, muito boa. Até apareceu um coraçãozinho aqui no Periscope. De repente tem alguém aí que conhece Itararé e está concordando com o que a gente está dizendo aí, né? Isso aí. Então tá bom. Alguma coisa a mais ou podemos encerrar? Podemos encerrar? Simone? Tudo bem. Então nós vamos encerrar com uma oração. Pedir licença aos meus amigos aqui do Periscope, nós vamos orar a Deus. Amado Pai Celestial, soberano Criador, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter dado o seu Filho Jesus para que pudéssemos ser resgatados do pecado, e não apenas resgatados à vida, mas a vida imortal, a uma vida além da nossa compreensão, para aqueles que forem membros da igreja, membros fiéis, cristãos verdadeiros, o verdadeiro trigo. Pedimos que o Senhor nos ajude individualmente a alcançarmos este prêmio maior, como o apóstolo Paulo que se esforçava para alcançar, para chegar até a corrida, e na sua humildade ele não considerava como tendo obtido. Queremos que nós
temos um pensamento semelhante, no sentido de sempre buscarmos a altura, a profundidade de seu Filho Jesus Cristo, conhecermos melhor a Jesus, estarmos em união com Ele e sermos livres de sistemas dogmáticos, sistemas religiosos que em si não salvam. São apenas ferramentas. O mais importante é o seu Filho Jesus Cristo e a bondade que o Senhor Jeová nos deu em adquirirmos essa salvação. Também pedimos que o mundo se beneficie dessa salvação. Nós sabemos que, mesmo para os que não conhecem o Senhor ainda, nem o seu Filho, haverá uma segunda chance. E somos muito honrados de podermos ter parte em ajudar a humanidade a se recuperar. Obrigado pela nossa reunião, Pai. Naquilo que dissemos que não foi de acordo com a sua verdade ou o seu pensamento, por favor, nos perdoe. Nós falamos aquilo que conseguimos entender. Se não entendemos, pedimos o perdão. E pedimos o perdão por nossas falhas pessoais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Até o próximo domingo, 9 às 10h30, no horário de Brasil. Vou terminar aqui. Vamos ver aqui.